Sejam muito bem-vindos aqui no Sobrou na Conta. Eu sou Danilo Marinho, especialista financeiro, e eu te ensino a eliminar as suas dívidas e ficar livre do estresse financeiro. Antes da gente mergulhar no conteúdo de hoje, eu quero que você faça um favor para mim. Me faz uma coisa: compartilhe essa live com uma pessoa que está presa num financiamento. Pode ser um parente, um amigo, ou então aquele vizinho seu que vive reclamando do valor da parcela. Essa live ela pode salvar até 20 anos de vida dessa pessoa. E comenta aqui de onde você está falando, porque eu gosto de saber para onde e aonde que a minha mensagem está chegando e transformando vida. Hoje nós vamos falar como transformar, pega essa, 30 anos de financiamento em apenas 3 anos, mesmo ganhando pouco. Tá? Esse título ele já carrega uma promessa que pode mudar a sua vida. Ele pode até parecer impossível, mas é totalmente viável quando você entende o jogo e aplica a estratégia certa, que é o que eu vou te passar aqui. Fica até o final para não perder nada. Então vem comigo, vem saber o que vai rolar nessa live aqui de hoje. Eu vou contar agora todos os pontos que serão abordados nessa live de hoje. Papel e caneta na mão, vamos lá. O primeiro assunto vai ser o seguinte: o problema dos financiamentos no Brasil e como os bancos eles lucram com a sua dívida. Depois nós vamos falar sobre os benefícios financeiros, emocionais e familiares de você quitar o seu financiamento em apenas 3 anos. Nós vamos falar também sobre quais são os erros que mantêm você preso nesses 30 anos de vida. Vamos sair daí. Eu vou te mostrar também a estratégia certa, que é a amortização no prazo da dívida. Tá? Eu vou mostrar para você de onde você tirar dinheiro para amortizar, mesmo quando você parece que está preso nisso e não sobra nada. Vamos lá, nós vamos quebrar aqui hoje também as objeções, que são as objeções mais comuns que te impedem de agir. Vamos falar sobre um plano de 3 anos para transformar o seu futuro financeiro. Vou abordar as notícias mais recentes e quentes aí sobre endividamento no Brasil. E vamos falar sobre o jeito errado e o jeito certo de você lidar com os financiamentos, ok? E vai ter também lembretes, olha só que bacana, lembretes e incentivos práticos para você se manter firme nessa jornada. Então fica comigo até o final para você ficar por dentro desse assunto e quitar logo essa dívida do seu financiamento. O problema dos financiamentos. Aqui no Brasil, financiar uma casa parece a única saída para milhões de pessoas. Em março, por exemplo, de 2025, a Caixa Econômica, ela registrou 850,4 bilhões em carteiras de crédito imobiliário. Isso foi um aumento de quase 13% em apenas um ano. Isso explica porque tanta gente está presa em contratos longos. O volume ele é gigantesco e os juros são uma realidade. Isso significa que milhões de famílias estão presas nesses contratos, que podem durar mais do que o próprio casamento, a faculdade dos filhos e, em alguns casos, até a vida inteirinha. O financiamento é o seguinte: ele é vendido como um sonho da casa própria, mas na prática ele pode se transformar num pesadelo da vida inteira. Vamos pegar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, 250 mil emprestados e no final você pode chegar a gastar 600 mil ou mais. Comprar uma casa para você e outra para o banco, é isso que representa. Os bancos, eles sabem disso. Por isso, eles fazem propagandas emocionais. Eles fazem os feirões de habitação, os slogans do tipo a chave para a sua felicidade. Parece lindo, né? Parece muito lindo. Só que a verdadeira chave é a chave que eles colocam na porta da sua casa quando você atrasa. Essa é a chave da retomada do imóvel. É como se você entrasse em uma corrida de 100 metros, mas você descobrisse que a pista, na verdade, ela tem 1 quilômetro. Você corre, paga e nunca chega no final. Ao contrário do que muitos imaginam, o Brasil ele passou
de mais de 70 milhões de inadimplentes em maio de 2025. Cerca de 42% dos adultos do país, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, que é a CNDL, e o SPC também, SPC Brasil. Essa alta inadimplência, ela coloca muitas famílias em risco de perder os seus imóveis. Então, vamos falar um pouco agora sobre os benefícios de você quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3. Imagina o seguinte, você virando o jogo, você quitar em 3 anos algo que estava pagando, você estava programando para mais de 30. Né? Qual que é o primeiro benefício, Danilo, que eu vou listar aqui? Eu vou listar aqui para você agora. O primeiro benefício ele é financeiro. Você vai economizar centenas e milhares de reais. Para você entender o tamanho do impacto, vamos para um exemplo realista, bem prático aqui, tá? Imagina um financiamento de 250 mil reais, pelo sistema de parcelas fixas, por exemplo, a tabela Price, né? Com uma taxa média de juros de 10% ao ano, que é uma média aí que o mercado pratica em 2025. Se você seguir o contrato de 30 anos, você vai pagar em torno de 760 mil no total. Ou seja, mais de 510 mil só em juros e encargos que vai diretamente para o banco. É como você comprar 2 casas e meia. Uma vai para você e a outra e meia vai para o banco. Agora, se você conseguir liquidar isso em 3 anos, mesmo com muito esforço e disciplina, o valor total ele cai para cerca de 290 mil. Isso significa uma economia de quase 470 mil, é isso aí, quase R$500 mil. Praticamente o valor de 2 casas populares, ou até uma boa aposentadoria investida. É como você está numa corrida onde o trajeto tem 42 quilômetros. Se você vai até o fim, você até chega lá, mas você vai sair exausto e vai gastar tudo que você tem. Mas se você encontrar um atalho que corta o percurso, chega ao mesmo destino em muito menos tempo e com energia para você construir outras conquistas na sua vida financeira. O segundo benefício é o emocional. Você vai ter paz. É comum a gente dizer que dívida tira o sono, não é? E eu tenho números de 2025 aqui comprovando isso. Segundo uma pesquisa que foi publicada em maio de 2025 pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, em parceria também com o SPC do Brasil aí. Ela mostrou que 62% dos inadimplentes têm alterações do sono, imagina isso. Que loucura! 97% relatam impactos emocionais negativos, como ansiedade, por exemplo, angústia e vergonha. Você quitar e encurtar o prazo diminui a incerteza e reduz os gatilhos de estresse financeiro. Isso faz sentido para você? Quando você quita, você volta a dormir, você volta a ter paz. O terceiro benefício, ele é familiar. Você vai dar segurança para a sua família. Seus filhos, eles não crescem ouvindo. Pelo menos, eu ouvi crescendo isso. Essa casa ainda não é nossa. É o que meu pai sempre dizia, a minha mãe sempre dizia. Eles cresceram sabendo que ninguém, a verdade, a parte boa de você quitar antes é deixar os seus filhos crescerem sabendo que ninguém pode tirar esse bem de vocês. Em 2021, por exemplo, eu quitei o meu segundo financiamento. Ele tinha um prazo de 30 anos e eu paguei em apenas 5. A minha estratégia ainda não estava tão refinada naquela época, como está hoje. Mas eu paguei um financiamento de 30 anos em 5 anos. E não foi sorte, foi estratégia, disciplina e coragem. Isso me deu o direito de afirmar, deu o direito de afirmar o seguinte, não é sobre quanto você ganha, é sim sobre o que você faz com cada real que você ganha. Eu vivi isso, Você também pode viver caso você queira. Eu fiz trabalho extra.
cortei coisa supérflua que não valia a pena gastar. Eu usei todo o meu 13º para amortizar, usei também o fundo de garantia. E eu não fiquei rico logo depois disso, né? Logo depois de fazer dessa forma, mas eu fiquei mais leve, porque foi a maior dívida que eu tinha naquele momento e ela foi quitada, me tirou um peso muito grande das costas. Eu posso dizer com a maior sinceridade do mundo aqui para vocês que foi uma sensação inexplicável, foi maravilhoso, que eu conseguia dormir tranquilo, dormir aliviado. A casa então era minha. Pensa bem, é como você atravessar um rio com uma pedra enorme amarrada no seu tornozelo. E quando você quita, a pedra se solta. E você pode nadar mais livremente, mais tranquilamente. Você precisa passar por essa experiência. E depois você vai voltar aqui, promete para mim, que você vai voltar aqui para me contar. Fica aí até o final para entender como tudo isso acontece. Quando a gente fala de disciplina e foco, eu gosto de lembrar da Luiza Trajano, por exemplo, Luiza Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza. E atualmente ela é a presidente do conselho de administração da companhia. Ela começou na empresa da família dela ainda muito jovem, assumiu a liderança em 1991 e conduziu décadas de crescimento com execução diária e muita paciência. O tipo de consistência que paga contas e constrói patrimônio. Não é glamour, é rotina bem feita, todo dia. É a mesma lógica de amortização no prazo. Pequenos atos repetidos que produzem grandes resultados. Vamos falar um pouco sobre os erros que mantêm você preso aí nessa dívida, tá bom? O erro 1 é você acreditar que só rico pode quitar o financiamento antes. Que história é essa? Esse é um mito que paralisa muita gente. O pensamento certo é, se eu tivesse mais, o pensamento na verdade que acontece é se eu tivesse mais dinheiro, aí eu poderia acelerar. Só que a realidade é exatamente o oposto. Quanto menor, olha só, quanto menor a renda, maior é o impacto de cada real direcionado da forma certa. Quem ganha pouco e consegue colocar 100 ou 200 reais extras por mês em amortização, já está comprando anos de liberdade. Quem ganha muito, mas não tem disciplina, continua refém do banco. Na prática, quem tem menos precisa ainda mais dessa estratégia, porque cada decisão errada pesa demais. Mas cada decisão certa libera um pedaço enorme do seu futuro. Qual que é o erro 2, Danilo? É viver sem orçamento, sem organização, sem planejamento. Olha só esse dado, em março de 25, a Serasa revelou que 57 milhões de brasileiros que nem sabem que estão endividados porque não consultam o CPF. Imagina não saber que está endividado, que tem dívida pendurada lá porque não consulta o CPF. Porque está desorganizado, está sem orçamento, está sem planilha ou papel, não está organizando o que entra e o que sai no mês. Um outro levantamento de agosto, bem recente aí agora, também da Serasa, ele mostrou que 54% dos trabalhadores não conseguem chegar ao fim do mês com o salário na conta. Olha que barbaridade! 54% dos trabalhadores. Ou seja, milhões vivem sem saber para onde o dinheiro vai. É como dirigir sem você ter um velocímetro, por exemplo. Você pode até estar em movimento, mas não tem noção da velocidade que você está e do risco que você está correndo. Danilo, vamos falar do erro 3. O erro 3 é quando você reduz a parcela em vez do prazo. Essa é uma armadilha favorita que os bancos adoram, porque parece um alívio para você, mas na prática é uma ilusão. Quando você escolhe reduzir a parcela, o valor mensal ele cai um pouco e dá a sensação de que as coisas já melhoraram. Só que o prazo ele continua mesmo, e em muitos casos ele até aumenta. O resultado é o seguinte, você paga juros por muito mais tempo. É como você pedir para diminuir o peso da mochila, mas você aceitar o dobro da distância a percorrer.
Você sente um descanso imediato, mas continua na estrada por muitos e muitos mais anos. O jeito certo é sempre você reduzir o prazo, porque cada amortização vira um corte real no tempo da sua dívida e não só um conforto passageiro. Então imagina o seguinte, de maneira mais prática, isso é muito importante, tá, gente? Pega aí, se você tem, vamos dizer que você tem uma parcela de R$ 1.500, tá bom? E ela vence hoje. E aí, digamos que você tem mais R$ 1.500 disponíveis para você quitar e amortizar o seu contrato. Aí você paga a sua parcela que vence hoje, só que você vai lá no banco e diz, eu quero amortizar as últimas com esses outros 1.500. Sabe o que vai acontecer? Essas parcelas de trás para frente, elas vão custar, por exemplo, R$ 200. É uma média aqui, tá, gente? Um exemplo que eu estou dando. Se você está pagando 1.500 por uma parcela no vencimento, se você pagar a última, ela pode sair por 200, por R$ 300 cada parcela. E aí você já liquida 5, 6, 7 parcelas de uma vez só. É assim que funciona a amortização por prazo. Tá? Então presta bem atenção nisso. Imagina você quitar com o mesmo valor que você está quitando uma parcela, você quitar 7. Né? Só porque você se organizou, fez sobrar dinheiro e aí você está quitando você está amortizando o seu financiamento de trás para frente no prazo. Está amortizando o prazo, tá bom? Vamos lá para o quarto erro. Você esperar o momento certo. O que é que você está esperando o momento certo? Não existe o momento certo. O primeiro momento certo foi ontem e o segundo melhor momento certo é hoje, é agora, é nesse momento. Esse é um dos erros mais comuns e perigosos. As pessoas elas pensam o seguinte, quando eu ganhar mais, quando eu receber um aumento, quando sobrar dinheiro, aí eu começo a antecipar. Só que esse dia ele nunca chega, você concorda comigo? E quando ele chega, o aumento da renda, geralmente ele já vem acompanhado de um aumento de gastos. As pessoas que ganham aumento de salário, normalmente já estão comprometendo esse salário e aumentando gastos do mês. Né? É o famoso efeito da vida inflacionada. Você ganha mais, mas também passa a gastar mais. E o resultado ele continua sempre o mesmo. É como você esperar o dia perfeito para você começar a fazer exercício físico, por exemplo. Você sempre encontra uma desculpa. Tá chovendo, tá frio, eu tô sem tempo. Se você não começar com o que tem hoje, você nunca vai começar. Na prática, cada mês que você espera é um mês a mais de juros sendo cobrado. O banco adora essa mentalidade, porque enquanto você aguarda o momento ideal, ele continua lucrando com os juros que você paga todo mês. Dinheiro suado que sai do seu bolso. Salário suado, trabalhando todos os dias. O jeito certo é você começar pequeno e começar agora, nem que seja com 50 por mês. Não importa o valor. Você tem que pensar em criar o hábito. O importante, o que importa é você criar o hábito, porque é esse hábito que ao longo do tempo ele vai transformar 30 anos em 3. Em 2024, uma pesquisa da XP Investimentos mostrou que 72% das famílias que ganharam aumento salarial aumentaram os gastos juntos. Olha aí, 72%. Ou seja, mais renda não resolve se você não tiver disciplina. É como um balde furado. Não importa o quanto de água você põe dentro, ele vai ficar sempre vazio. A água sempre escoa, sempre vaza. Agora eu vou te mostrar e vou falar para você qual é a estratégia certa para você amortizar no prazo, tá bom? Já falei um pouco aí em cima, vou repetir aqui com mais detalhes. Esse é o segredo que o banco não conta, é a amortização no prazo. O banco, isso é segredo, ele não quer que você saiba disso. O banco não faz questão de dizer, de mostrar para você que essa possibilidade ela existe. Mas eu estou aqui, você que está assistindo esse vídeo meu, agora já não cai mais nessa, já está informado, tá? Você já está sabendo como fazer. Cada 30 dias que você adia a primeira amortização é mais um mês de juros comprando um pedaço do seu futuro. Amortizar é você colocar dinheiro extra direto no saldo devedor. Quando você escolhe reduzir o prazo, você corta anos
do seu contrato. De acordo com a Caixa Econômica Federal, quando o cliente escolhe amortizar, reduzindo o prazo do contrato, ele consegue de fato diminuir o saldo devedor e cortar anos de pagamento. Porque cada parcela antecipada ela reduz diretamente os juros futuros. Já quando você opta por reduzir a parcela, o que acontece é apenas um alívio momentâneo no valor mensal, mas o prazo ele continua praticamente inalterado. Imagina uma maratona, pensa você numa maratona. Reduzir a parcela é como diminuir o peso da mochila. Você sente menos incômodo, mas ainda você precisa percorrer 42 quilômetros inteiros. Reduzir o prazo é você pegar um atalho legítimo no percurso. Você encurta a distância e vai acabar chegando muito antes no seu destino. Para ilustrar isso, simulações da própria Caixa Econômica mostram que uma amortização de R$ 200 mensais no prazo, por exemplo, ela pode cortar vários anos de contrato em poucos anos de disciplina. Enquanto o mesmo valor aplicado para reduzir parcela, ele gera um impacto quase imperceptível no tempo total da dívida. Eu sei que você deve estar aí se perguntando, né, mas de onde, Danilo? De onde eu vou tirar dinheiro para amortizar? Muitos dizem não sobra nada, mas sobra sim. O problema é que você não vê. O problema é que está tão desorganizado que você não vê para onde o dinheiro está indo. Eu vou te mostrar aqui quais são as fontes reais de dinheiro que você tem para amortizar o seu financiamento. A primeira fonte real de dinheiro que eu vou te explicar aqui é o FGTS. É um dinheiro já disponível. A regra geral, ela permite você usar o FGTS. O FGTS ele pode ser usado a cada 2 anos para você amortizar ou fazer liquidação do seu financiamento da casa própria. E olha esse dado importante. Segundo o governo federal, no primeiro semestre de 2025, foram liberados 163,3 bilhões em saques do FGTS, beneficiando 12,2 milhões de trabalhadores, graças a essa medida provisória número 1290, que ela flexibilizou temporariamente as regras do saque aniversário em caso de demissão. Essa MP ela perdeu a validade em 27 de junho de 2025, mas durante o período que ela funcionou, ela ajudou milhões e milhões de famílias. Para quem está se planejando daqui para frente, continua valendo a regra, permanece a regra, usar o fundo de garantia a cada 2 anos. Essa regra permanece, você pode usufruir dessa regra a seu favor. A segunda fonte real de dinheiro é a restituição do imposto de renda. O quarto lote de 2025 ele pagou 2 bilhões 917 milhões em restituições corrigidas pela taxa Selic para quase 1,9 milhões de contribuintes em 29 de agosto. É dinheiro que pode ir direto para a amortização do seu financiamento. Amortização no prazo. A terceira fonte real que eu quero te falar de dinheiro são os gastos supérfluos, especialmente assinaturas. Um estudo, olha só, mais dados aí para você, tá bom? Que aqui é assim, eu falo, mas eu trago dado para confirmar, para dar base, para dar respaldo, tá bom? Um estudo de agosto de 2025 foi feita pela Vindi, em parceria com o Opinion Box, revelou que 56% dos brasileiros eles gastam entre 51 e 200 por mês em assinaturas, streaming, aplicativos, clubes e etc. Entendeu? Se você cortar de 100 a 150 por mês e redirecionar para a amortização do seu financiamento, isso acelera anos e anos do seu contrato. Parece pouco, mas ao longo do tempo e com disciplina constante, isso é um valor muito significativo. A quarta fonte real de dinheiro é a renda extra. Pequenos serviços, bicos, freelances, né? Você fazer freelas sazonais. Define uma meta
que todo o valor fora do salário que você receber, ele vai virar amortização no prazo do seu financiamento. E a quinta fonte real de dinheiro é a venda de bens parados. Tudo que você tiver parado na sua casa, você pode vender. Sejam móveis, eletrônicos, instrumento, bicicleta, carro extra da família que só está dando gasto, é passivo, né? Você pode usar um marketplace, você pode usar feirões locais, né? Se você vende um carro usado, por exemplo, por 25 mil e você pega essa grana toda, e você amortiza no prazo do seu financiamento, você pode cortar de 5 a 7 anos, olha só, de 5 a 7 anos do contrato, de uma vez só, numa pancada só, numa sarrafada só, dependendo da taxa dos juros. Isso é uma venda única e grande, porque isso vai refletir um salto enorme no encurtamento do seu contrato. Então a meta de hoje é o seguinte, é você achar R$ 100 por mês no seu orçamento. Em 36 meses, isso pode cortar anos do seu contrato. Agora imagine o seguinte, que o seu orçamento é um barquinho furado, tá bom? Você continua remando, ou seja, você continua pagando as parcelas. Vai acompanhando comigo esse raciocínio. Mas a água que entra, que são os gastos desnecessários, elas te atrapalham. Tudo isso te atrapalha. Amortizar é você tampar os furos do seu barquinho. Você para de remar em vão e você começa a deslizar com menos esforço. Vamos enfrentar nesse momento as desculpas mais comuns, tá bom? Eu vou falar aqui com você sobre as desculpas mais comuns que eu ouço, tá? Comentário que chega para mim, no canal, mensagem que me mandam, tá? Danilo, não sobra nada. Mas deixa eu te dizer, sempre sobra. Se você tiver prioridade. Ah, Danilo, eu já tô velho. Pô, e justamente por isso que você vai precisar agir agora. É justamente por isso que você precisa agir imediatamente, não é amanhã. É tomar a decisão agora, porque o tempo não para. Meu Deus, Danilo, preciso ajudar a minha família. A maior ajuda que você pode dar é não deixar o banco levar a sua casa. Esquece, Danilo, porque eu não entendo nada de finanças. Eu te garanto que você não precisa ser especialista. Você só precisa apertar a opção certa no aplicativo. Agora, papo reto, direto, straight out. Vamos lá, a vida ela não espera um momento perfeito. O banco não dá desconto porque você está cansado. Cada mês parado é mais juros comendo frouxo, comendo solto no seu futuro. É justamente na dificuldade que você precisa agir. Coragem ela não é a ausência de medo, é agir mesmo com medo. E os números eles mostram o tamanho do desafio hoje. Em agosto de 25, uma pesquisa da Serasa também mostrou que 54% dos trabalhadores brasileiros eles não conseguem manter o salário até o final do mês. Justamente por isso. Eu falei isso agora, estou repetindo. Quem organiza e coloca 50 ou 100 por mês na amortização já está na frente da maioria. Está comprando, veja bem, está comprando anos de liberdade no futuro. O errado é o seguinte, é você reduzir parcelas, tá bom? O certo é reduzir prazo. E eu não canso de repetir isso aqui, o que é um erro muito comum, tá bom? No meu primeiro financiamento, quando eu fui amortizar, eu cometi esse erro. Só depois que eu fui descobrir. E aí foi que meu jogo mudou. Então qual que é o errado? Tá bom? Escreve para mim aí no comentário se você puder. Qual que é o errado? É reduzir parcela. Danilo, qual que é o certo? Reduzir o prazo. Tá bom? E o errado também é você gastar o seu 13º em farra, em festa. O certo é você usar o 13º para amortizar. O que mais que tem de errado aí? Esperar ganhar mais, esperar aumentar salário, faturar mais. Está errado. O certo é você agir agora com o que você tem. Errado também é você pensar que é impossível fazer isso. O certo é pensar aqui comigo. Ó. Pensa que cada real conta. Cada real seu economizado, ele conta, ele importa, ele interessa para o seu futuro, para o seu financiamento, para a quitação, para você se ver livre desse peso da dívida. Que é uma dívida pesada. É uma dívida que, cá para nós, ela toma boa parte
do que a gente recebe, do nosso salário, ou não é? É como você empurrar, veja bem, é como você empurrar um carro na subida. Se você parar, ele volta para trás. Se você insistir, uma hora ele pega no tranco. Eu vou te contar agora um plano resumido de 3 anos. Pega papel e caneta aí e anota, tá bom? O passo 1, descubra quanto você deve e qual é o prazo do financiamento. Informação básica, para começar, tá bom? Aí o passo 2 é o seguinte, você vai definir uma meta mensal. O passo 3 é você usar todo o dinheiro extra para você amortizar. Dinheiro extra não vai para outro lugar não. Não vai para churrasco, não vai para festa, não vai para presente, não vai para restaurante fora, tá bom? Nada disso, comer fora, nada disso, tá bom? É você sempre amortizar, tá bom? E o passo 4, sempre reduzir o prazo. Passo 5, repetir por 36 meses. 36 meses fazendo isso na disciplina, sem parar, constantemente. Criou o hábito. O começo vai ser difícil, mas depois que você criar o hábito, aí ninguém te segura. Acredita que dá para fazer. Eu fiz, funcionou para mim por 2 vezes. E vai funcionar muitas mais outras vezes quando eu precisar. Tá bom? Porque é assim, é como você cultivar uma árvore. Você rega todos os dias, parece que nada acontece inicialmente, né? Mas de repente, um dia, ela dá sombra de frutos, né? Começa a mostrar os primeiros sinais. Agora eu vou deixar aqui alguns lembretes para você que ficou aqui até o final comigo. Esses lembretes são são ouro, hein? São ouro, lembretes de milhões. Cada real de amortização é tempo de vida comprado de volta. Olha que frase legal. Cada real que você amortiza é tempo de vida que você compra de volta. Tá bom? A outra é disciplina, é mais poderosa do que o dinheiro. Tá? Pequenas ações, pega essa também. Pequenas ações repetidas, elas vencem grandes ações isoladas. Outro lembrete para você, o banco aposta no seu cansaço. Pode ter certeza. Quanto mais cansado você tiver, quanto mais desculpa você arrumar, quanto menos dinheiro sobrar, melhor para o banco. O banco gosta disso. Mas você mostra que você é mais disciplinado do que ele. Mostra que você consegue sair dessa armadilha. E a última e o último lembrete aqui não é sobre ser rico. Aprende isso de uma vez por todas. Não é sobre ser rico, é sobre ser consistente. Você não precisa de riqueza, não precisa ser rico para quitar o seu financiamento se você tiver consistência, tá bom? Planejamento consistente. A CNN Brasil ela divulgou uma pesquisa da Serasa, ela foi realizada em janeiro de 2025, tá bom? Ou seja, aí 8 meses atrás, que mostra que 87% das pessoas acreditam que vão evitar atrasos financeiros em 2025, mas 27% ainda se preocupam com os gastos inesperados e 25% com a falta de reserva de emergência. Olha só, 25% ainda sente falta da reserva de emergência, ele não conseguiu criar nem a reserva de emergência, a garantia. Isso é importante, acompanhe aqui no meu canal, tá bom? Seja no Instagram ou no YouTube, onde você estiver assistindo. Tem muitos vídeos meus aqui falando sobre reserva de emergência, tá bom? É um ponto muito importante para quem está querendo realmente sair da situação financeira difícil e conseguir planejar e organizar um futuro melhor aí na frente, tá bom? Isso significa, vamos lá, voltando para a pesquisa, significa que a maioria tem esperança, mas poucos têm um plano sólido. Olha só, tenho esperança, mas não tenho um plano sólido, então não vai para frente, tá bom? E a esperança sem plano, ela é o quê? Responde aí para mim, coloca nos comentários aí. A esperança sem plano, ela é ilusão. É ilusão, não existe esperança sem planejamento, tá certo? Quem realmente transforma a vida não é quem espera o próximo ano, né? Espera que o próximo ano seja melhor. É quem decide agir hoje. E a boa notícia é que, ao contrário do que muitos pensam, um plano ele não precisa ser complicado. Pelo contrário, ele pode começar simples.
Separar 50, 100, como eu falei, ou o que for possível, tá bom? E colocar direto na amortização do seu financiamento. Esse passo ele parece pequeno, mas consistente. É isso que vai separar quem fica 30 anos preso num contrato de quem transforma 30 anos em 3 anos. Nós já estamos aqui encerrando a nossa live, mas eu gostaria de recapitular com você que financiamentos foram feitos para sugar 30 anos da vida da pessoa. Mas você pode virar esse jogo e transformar 30 anos em 3, porque você já ouviu aqui as dicas e como fazer isso funcionar, mesmo que você ganhe pouco. Tá bom? Eu sou Danilo Marinho. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, assim como eu gostei de transmitir essa mensagem para você. Eu sou Danilo Marinho, sou especialista financeiro e eu te ensino a eliminar as suas dívidas e ficar livre de todo o estresse financeiro. Deixa aqui nos comentários qual parte dessa live mais abriu os seus olhos hoje. E se você já faz amortizações, compartilhe a sua experiência. Ela pode inspirar muitas pessoas por aqui. Antes de sair, curte, compartilhe e se inscreve. Vamos espalhar essa mensagem e dar liberdade financeira a mais brasileiros. Te vejo no próximo vídeo.